Olá, gente, canal Esteves aí, sempre com você. Hoje nós estamos aqui no CRAS e vamos ter uma conversa que é agradável com o Dr. Vixo Nunes. Ele que é advogado, coordenador do CRAS, presidente do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E que nesse momento está cuidando e vai falar um pouco sobre a abertura do edital para a escolha dos membros do Conselho Tutelar. É uma função muito importante na sociedade e que as pessoas precisam, primeiro, ter conhecimento dessa função e aquelas que desejam também se submeter à, à escolha desse membro, queira colocar seu nome à disposição, é bom que ouça o doutor que ele vai dar todas as explicações. Ok, doutor Victor, o senhor com a palavra. Bom, primeiro agradecer o espaço do canal, o espaço que o senhor também permite que a gente possa trazer as informações sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Itapitanga. Como o senhor bem disse, o CMDCA ele é o conselho responsável por conduzir o processo de escolha do Conselho Tutelar de Itapitanga, mas não só em Itapitanga, no Brasil todo, dessa forma. Quem prevê isso é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aqui também a nossa lei municipal, que é a Lei 273, que prevê que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é responsável em organizar e conduzir o processo de escolha. O Conselho já tornou público o edital 01/2023, que é o edital que tem todas as regras e que disciplina o processo de escolha, como é que vai ser inscrição, local de prova, local de sessão, como é a campanha. Então tudo isso está, o salário dos conselheiros tutelares, tudo isso está previsto no edital que está disponível, já vou dizendo que está disponível no Diário Oficial do município de Itapitanga. Doutor, para que as pessoas que estão assistindo esse vídeo no momento, vamos só tentar esclarecer alguns pontos. Qualquer pessoa do município de Itapitanga pode pleitear uma vaga no Conselho Tutelar? Boa pergunta, professor. Para ser conselheiro tutelar, existem requisitos que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê e que a nossa lei municipal também prevê. E aí, no nosso edital, nós temos 9 requisitos para que a pessoa possa ser um candidato e futuramente um conselheiro tutelar. O primeiro deles é ter idoneidade moral. Essa idoneidade moral ela tem que ser, inclusive, reconhecida por autoridades da cidade ou dirigentes de entidades que compõem o CMDCA. Então, esse é o primeiro requisito básico, né? Ter idoneidade, não ter antecedentes criminais, que aí casa bastante com a questão da idoneidade moral. Uma outra questão muito importante, para ser candidato a conselho tutelar, você tem que ter 21 anos ou mais. Um requisito fundamental e importante, a pessoa que pretende ser candidata, ela precisa provar que tem, no mínimo, 24 meses de experiência na defesa dos direitos humanos de criança e adolescente. Ou seja, não é só querer ser conselheiro, mas precisa provar esses requisitos. Um outro requisito também importante é a escolaridade. A pessoa precisa ter o ensino médio completo. Então, assim, entre os 9 requisitos, esses são os mais importantes. Também ter ficha limpa, né, que isso enquadra, não ter cometido nenhum crime, principalmente contra criança e adolescente. Então, esses são requisitos fundamentais para ser candidato e futuramente um conselheiro tutelar. Doutor, atendendo todos esses requisitos, que o senhor fez a explanação de alguns, mas todos eles se encontram lá no edital, basta as pessoas se interessarem e encontrarem o edital, que está no diário do município. O processo eleitoral, ele já tem data marcada? Sim. Na verdade, o senhor colocou uma coisa muito importante. É um processo. Então, para se construir uma edital, a gente tem construído esse edital desde 2022. Então, já tem data, já tem um calendário que tem todas as propostas do processo eleitoral. Primeiro, dizer que as inscrições já estão abertas. Nós abrimos as inscrições no dia 17 de maio de 2023 e elas têm que durar no mínimo 30 dias, como prevê o ECA. Então, até 20 de junho desse ano, as inscrições para apresentação de todas as documentações que o edital exige estão abertas.
Após isso, o CMDCA vai se reunir, a comissão organizadora, e vai analisar a documentação de cada candidato. Depois homologa essa documentação e aí vem a segunda fase, que é a prova escrita. Para ser candidato a conselheiro tutelar, ainda tem a fase, precisa fazer uma prova escrita de nível médio, mas precisa fazer porque tem previsão na lei municipal. E aí, após aprovado ou não, sai uma lista dos candidatos. E aí tem o período que pode fazer a campanha, como fazer essa campanha, e a eleição que vai ser no dia 1º de outubro de 2023. Dr. Vix, essa questão da eleição, já em outras eleições, existia uma reclamação da comunidade de Cafundó, do distrito de Cafundó, nosso único distrito. Se seria possível, ou se nesse novo pleito vai haver alguma urna para que as pessoas de Cafundó votassem lá no próprio distrito? Uma provocação importante e um debate que a gente vem trazendo já no próprio Conselho e com os vereadores. O Ministério Público do Estado da Bahia, que fiscaliza o processo, ele nos orientou também que todos os distritos, se o município tiver algum distrito, a gente garanta que tenha uma sessão no distrito. Claro que o CMDCA ele não tem a mesma estrutura, por exemplo, que a Justiça Eleitoral, para ter uma sessão lá. Em diálogo com os vereadores, e existiu inclusive esse debate na Câmara de Vereadores, se a lei obrigava ou não ter uma sessão lá por obrigação legal, né? E aí a gente discutiu que seria melhor o próprio CMDCA resolver essa questão, mas a tendência é que sim, que se tenha uma sessão no distrito de Cafundó por uma questão de justiça, e porque também lá nós temos crianças e adolescentes no distrito, então mais do que justo ter uma sessão lá. Se não tiver algum imprevisto, né, na verdade, aí a gente vai abortar essa ideia, mas a ideia inicial é que se tenha também lá. Se não tiver a sessão, nós vamos garantir o transporte, né, em diálogo com o município, a gente vai garantir o transporte desses eleitores de Cafundó. Doutor, uma outra coisa que certamente o público fica curioso é os atuais conselheiros. Existe limite de reeleição? O senhor só está trazendo perguntas importantes e interessantes. Até 2019 não era possível ter várias reconduções. A partir de 2019 houve uma ruptura com isso. E hoje, os conselheiros tutelares, que já atuais, eles podem ser reconduzidos várias vezes. Não existe limite de recondução a partir de 2019. Antes, já teve previsão de lei que era só dois mandatos, depois 3, e agora não tem limite. Por quê? Por que isso? Porque muitos conselhos tutelares no Brasil estavam perdendo bons conselheiros, perdendo experiência, né? Porque entravam conselheiros novos sem experiência, então é bom ter a questão de uma pessoa mais experiente, até para apoiar os que já vão chegando novos e tudo isso. Então, foi dentro desse argumento que a gente conseguiu, em 2019, eu falo a questão dos militantes do direito da criança e adolescente, conseguiu mudar a lei no sentido de que é possível várias reconduções. Um outro questionamento que eu gostaria que ficasse claro é assim, o que o cidadão pode fazer para provar que ele é de Itapitanga, para que ele possa concorrer aqui, pleiteando uma vaga entre os conselheiros tutelares? Outra provocação muito importante. Um dos requisitos também é provar que mora em Itapitanga há pelo menos 2 anos. Esse é um requisito também importante que está no edital, está na lei municipal e essa previsão é importante. Como é que a gente consegue provar que a gente mora em Itapitanga? Primeiro, declaração. Você vai declarar, o candidato ele vai declarar que mora aqui há 2 anos e 2 pessoas vão testemunhar isso. Aí nós temos já um modelo, inclusive a comissão ela disponibiliza já essa declaração para os candidatos. E também o comprovante de residência, em nome seu, em nome de sua mãe, em nome de algum parente próximo, e a comissão vai analisar. Para a gente que mora em Itapitanga, é mais fácil porque o município é pequeno, todo mundo sabe. A própria população, inclusive, pode nos ajudar impugnando candidaturas supostamente de pessoas que não moram aqui. Tudo isso a comunidade pode nos ajudar porque é permitido. O próprio edital e a própria lei municipal prevê isso, que qualquer cidadão
ele pode impugnar qualquer candidatura a qualquer tempo. Se, por exemplo, vamos colocar uma suposição, a pessoa diz que tem experiência com criança e adolescente, e o CMDCA não sabe disso, mas a pessoa entregou a documentação como deveria entregar. Mas alguém sabe que é mentira, então a pessoa pode impugnar aquela candidatura. A mesma coisa é questão de morar aqui. Mas tem uma declaração, inclusive se a pessoa mentir, ela vai responder em lei, porque ela está declarando ali que ela mora aqui, então a gente vai estar seguro com isso. Olha, antes que meus amigos da zona rural reclamem, eu vou perguntar também. Doutor, a questão do transporte, porque não, lógico que não vai ser possível colocar urnas na zona rural, porque nem no processo eleitoral de escolha de vereadores e prefeito se tem essa opção. Mas o transporte das pessoas, dos moradores da zona rural, o transporte está garantido para o dia da eleição? Então, a parte estrutural, o município de Itapemirim ele tem a obrigação de nos fornecer. O CMDCA com certeza irá solicitar para algumas regiões transporte. Aí essa afirmação, se vai estar garantido ou não, o Conselho não pode afirmar, porque é uma questão mais discricionária do Poder Executivo Municipal. Então é ele que vai dizer, eu posso ou não disponibilizar os transportes escolares. A gente vai solicitar, o CMDCA vai solicitar. A mesma coisa é para o Distrito Cafundó, nessa mesma pegada. Se o município disponibilizar, nós vamos sim garantir que os eleitores de Cafundó. Mas a nossa intenção, volto a dizer, é ter uma sessão no distrito. Mas só para reafirmar aí, o CMDCA vai solicitar ao município transporte para a zona rural. Então, atenção, você que reside na zona rural, que pretende se submeter à escolha como conselheiro tutelar ou como eleitor para ajudar as pessoas que você acredite, entre em contato com o poder público e já garanta essa afirmação se vocês vão poder estar aqui com transporte por conta do poder público municipal. Não custa nada tentar. Dr. Vixson, eu vou deixar com o senhor que faça as considerações finais e de antemão já agradeço todas as explicações para a comunidade e com certeza a comunidade que ouvir vai se sentir satisfeito com suas curiosidades. Professor, mais uma vez eu queria agradecer o espaço. Eu sei que o seu canal é um espaço de comunicação importante para a comunidade. Dizer que o Conselho Tutelar é um espaço muito importante na defesa e proteção dos direitos humanos de criança e adolescente. Então, por isso, a gente precisa ter bons candidatos, nós precisamos ter bons conselheiros para que o direito da criança e do adolescente ele esteja forte no nosso município. Eu disse tudo isso para dizer que o CMDCA sozinho ele não pode fazer a escolha dos novos membros do Conselho Tutelar. Então, a gente precisa da comunidade, da sociedade, das famílias que votam, que vão votar, mas que fiscalizem também esses conselheiros, esses candidatos. Lembrando que existe uma confusão muito grande em processo de escolha do Conselho Tutelar com política local e a gente não pode misturar. Conselheiro Tutelar não é candidato a vereador, não é nada disso. Então a gente tem que ter esses cuidados. Mas só para lembrar mais uma vez, as inscrições estão abertas até 20 de junho. Você que é maior de 21 anos e que tem todos esses requisitos que eu já falei, se candidate, venha ser conselheiro tutelar, venha ser candidato, para que a gente possa ter o direito da criança e do adolescente no nosso município forte. Então é isso, agradeço o apoio mais uma vez e conte com o CMDCA e conte com a gente nesse processo aí. Ok, gente, nós acabamos de conversar com o Dr. Vixson Nunes. Hoje foi um assunto específico, mas existe a promessa de nós conversarmos novamente com o doutor sobre outros assuntos. Afinal, o currículo do homem é extenso. Se nós parássemos agora para falar todo o currículo, passaria todo o tempo da entrevista. Mas teremos outras oportunidades, falaremos sobre outros assuntos, porque pense numa pessoa que está envolvida em movimentos sociais e está sempre presente em qualquer que seja a situação de nosso município, ok? Que o nome esteja sempre perto de você.